não condeno 100% os fariseus, porque eles seguiam o que a palavra de Deus dizia no começo, só que eles se perderam num caminho e não conseguiram olhar mais para frente. Então eles não eram pessoas literalmente desviadas, eles tinham uma verdade, mas essa verdade era passada. Essa verdade tinha um prazo de validade. A lei tem um prazo de validade. Então, o maior erro do fariseu era seguir algo que Deus um dia mudou. E Jesus, em João, quando ele chega e fala, gente, vocês estão falando de Moisés? Moisés escreveu sobre mim. A lei se cumpre em mim. Então, eu creio que a maior necessidade da gente entender hoje sobre a religião, cara, justamente isso que você falou, é discernir os tempos. Eu creio que a coisa mais difícil hoje é a gente discernir os tempos do que está acontecendo. É a mesma coisa a gente entender, por exemplo, essa garrafa. Se você pegar essa garrafa de água, ela tem um prazo de validade. Só que água ela tem validade? Não, água não tem validade. Mas por que que essa garrafa ela tem um prazo de validade? O prazo não é para a água, mas é para a garrafa. Então a água em si, ela não muda, mas ela se move. Então, um dia ela está aqui, outra hora ela vai estar numa garrafa de metal, outra hora ela vai estar num galão. Então, a necessidade da validade não é da água, mas é da forma que a gente leva a água. Então, acho que o maior erro que a gente tem é porque eu levei a mensagem em uma garrafa, eu achar que 20 anos, 30 anos depois eu vou levar da mesma maneira. Antes, eles pegavam água, como a gente disse, em um cântaro. Hoje, se você vê uma pessoa pegando água num cântaro, você vai... O que essa pessoa está fazendo? Ela está doida? Hoje não. Hoje a gente tem garrafa assim, hoje tem outro tipo de garrafa. Então, a necessidade de a gente entender é os tempos que têm validade e os tempos que permanecem. Então, a água, ela não precisa de validade. A água limpa a água, sempre. Só que o que precisa de validade é como eu vou carregar ela. É da forma que eu conduzo isso. Então, a maior dificuldade, eu acho que esse é um processo transitório, eu acho que ele é o mais difícil. Da geração, por exemplo, talvez até pessoas da sua idade, para minha, algumas coisas que eu faço que você pega e fala, mas na minha época não era assim. Eu acho que deu uma mudada. Eu acho que o maior consentimento que a gente precisa ter é continuar olhando fixamente para Jesus. Se a gente pegar e entender, hoje teve um avanço muito grande, como você disse, até em relação a tudo, tipo, tempos atrás era, meu Deus do céu, o crente tinha que ser isso, aquilo. Mas eu vejo que hoje a maior necessidade de um líder é entender o tempo, e o tempo, alguns, ele acaba. Então, por exemplo, assim, cara, hoje a gente tem a célula. E se Deus pedir para mim amanhã, Juan, não quero mais que você faça a célula? O tempo mais difícil é esse. O tempo mais difícil é quando Deus desliga a gente do ministério, a gente permanece nele. Então, Saul, o reino foi tirado, o reino foi desligado dele há 30 anos atrás, mas ele sai só 30 anos depois. Ele sai 20 anos depois, que seja. Então, o que a gente precisa entender é a validade dos tempos e caminhar conforme aquilo que Deus está falando. Bateria era um escândalo. Guitarra era um escândalo. Era algo que veio do mundo. Luz apagada, vixe, já era, esquece. Não podia. Eu creio que a maior necessidade hoje no nosso tempo é discernir as estações e é discernir o momento. Por exemplo, assim, eu tenho que entender que de algumas formas que eu lido com você, eu não posso lidar com ele. Eu acho que um programa, a igreja ela pegou um software e ela estabilizou para todo mundo. Irmão, tem pessoa da bola de neve que ela não vai se encaixar na assembleia. Não tem como. Ela vai chegar lá e automaticamente ela se sente oprimida. Não talvez porque as pessoas falaram com ela, mas porque ela olha ao redor dela, ela vê uma diferença. Tem uns brother meu que hoje são da minha igreja, eles eram do bola e tal, eles contam muitos preconceitos que ele tem. O moleque é tudo tatuado e tal. E assim, tem alguns preconceitos que eles têm, mas é porque a galera precisa entender que há um prazo de validade em certas coisas, mas a água é a mesma. Mas aí que tá. Eu acho que aí entra um ponto também, uma linha muito fina. Tem pessoas que elas não mudam da água para a garrafa para o galão por medo de estar fazendo errado. Só que tem pessoas que na hora de transformar a mensagem em algo nos dias de hoje, a mensagem se perde. Então, existe dois tipos de pessoa. Tem um tipo de pessoa que tá com a garrafa e fala assim, ó, Deus falou comigo assim, então é assim. Tudo bem. E tem um tipo de pessoa que ele quer trazer a água para o copo, só que nisso a mensagem acaba se perdendo. Então já não tem mais água. Ele só transportou algo que não era de Deus.